Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, Wilson. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Bacana. Hoje nós queremos convidá-lo, né, para partilhar um pouco para nós, para a nossa sala de aula, da matéria de moral sacramental, matrimônio e família, esse tema no qual nos foi confiado, né, pelo nosso professor Tiago Gurgel, a respeito das drogas, né? E como ponto central, nós gostaríamos de pedir para que você apresentasse para nós, para a nossa sala, que tenho certeza que será de grande valia, né, enriquecedor, o seu testemunho, né, como que começou, como que você, né, entrou no mundo das drogas, e gostaríamos de saber também o ponto central, né, como a família reagiu e como que a família auxiliou, né, te ajudou, ou a sua esposa, seus familiares, nesse afastamento. Aí eu deixo agora a palavra com você. Beleza. Para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite de participar aí junto com vocês desse trabalho, né, que é muito importante aí. Trata-se também de um documento até preventivo, né? Mas vamos lá. A minha história começa lá em Santos, né? Hoje estou morando aqui na cidade de Lins, interior de São Paulo. Mas a minha história começa em Santos, no Morro da Nova Sintra, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E a minha mãe é doméstica, meu pai era portuário. Era porque hoje falecido e com esperança e fé está namorada de Deus, né? Mas vamos lá. Eu comecei usando drogas mais ou menos com 13, 14 anos, entende? Usando maconha, a princípio. Álcool já bebia nas festinhas, entende? Junto com meu pai também, né? Mas sou filho único, estudei num dos melhores colégios aí de Santos, né? Que é o Colégio Santa Cecília. Eu participava de uma creche e nessa creche eu também eu tinha direito à bolsa de estudos, né? Só que era muito conflitante, né? Pô, o cara morava no morro, o morro tem tudo, é uma comunidade, é periferia, etc. Né? E eu estudava em colégio de gente rica, né? Então era muito conflituoso para mim isso, porque assim olhava as outras crianças, né? Com uniforme limpo, com uniforme novinho e o meu limpo, mas encardido. Nós é pobre, mas é limpinho, mais ou menos isso, né? Mas assim tinha ali uma inveja da minha parte, entendeu? E um sentimento de incapacidade, né? De não ter a mesma vida do que essas pessoas. E depois eu voltava para o morro. O pessoal sabia, os meus amigos sabiam que eu estudava fora do morro, entendeu? E aí eu era também excluído, né? Porque, você é filhinho de papai. Mas não, eu não era filho de papai. Então, isso gerou um conflito muito, muito grande em mim, né? E o meu pai é alcoolista, entende? E, logicamente, que sempre com os devidos cuidados, tal. Mas uma coisa muito importante, né? A minha mãe sempre foi uma norteadora. Por quê? Ela já foi em centro espírita, ela já foi igreja evangélica, já foi igreja protestante, ou seja, ela sempre buscou o sentido da vida, né? Ela sempre buscou Deus. E onde ela estava, eu também estava. E por fim, ela se tornou testemunha de Jeová, e aí eu comecei a estudar junto com ela. Eu não gostava, né? Mas eu tinha que acompanhar, porque sendo filho único, sempre acompanhei minha mãe para cima e para baixo, né? Então eu me sentia meio que forçado mesmo, né? Não vou medir palavras, né? Serei honesto. Mas a semente de Deus foi plantada ali, sabe? E aí depois, com o início do meu uso de drogas, foi tudo assim, tudo muito prazeroso, vamos colocar assim, né? Porque o início das drogas, ele é prazeroso. Essa é uma verdade. Entende? Principalmente, a vida é dura, a vida é injusta, a vida é pesada, a vida é não sei o quê, aquelas murmúrios, aquelas reclamações, né? E de repente eu encontro alguma substância que me meio que anestesia, que me faz fugir, me tira esse peso e aí me dá prazer, é claro que eu quero mais.
entende? Isso não é só comigo, não, tá? Isso é em linhas gerais, isso, tá? Porque quem usa drogas busca prazer, cara, não busca sofrimento. O sofrimento, ele vem depois, né? Que a dependência, que o vício já está instalado. E comigo foi assim também. E, logicamente, que o álcool e a maconha foram as duas portas de entrada para mim, para experimentar outras drogas, ansiolíticos, entendeu? Cocaína, por exemplo, crack eu cheguei a fumar uma vez só, entende? Então, assim, começa pela maconha, mas depois começa o sofrimento, né? Sabe aquele gatinho? Lindinho, maravilhoso, aí quando você vai colocar a mão, ele te arranha e vem te morder e fica te atacando ali. Isso é mais ou menos a droga, entendeu? E como tá no nome, né? Droga. Se fosse bom, não seria nome de droga. Tá certo? Com certeza. E nisso, com os meus 17, 18 anos, eu encontrei meu fundo de poço. Eu não aguentava mais usar drogas, entende? Porque eu já estava num ritmo muito grande, um ritmo frenético mesmo, roubando para poder sustentar o meu vício, entendeu? E, logicamente, que quanto no início, né? Mais prazer e menos dor. Depois isso inverte, é mais dor e menos prazer, entende? Porque o efeito da droga, ele diminui a sensação de prazer e depois ele revela, né, os reais demônios, né, os reais fantasmas, os reais medos. E isso torna-se insuportável, entende? Então daí a necessidade de mais drogas. Em linhas gerais, mais uma vez, né? Imagina um gráfico de um pico, né? Porque nós, usuários de drogas, né, quando sob efeito da droga, nós atingimos um pico, a gente sai de 0 a 380 de uma maneira muito rápida. Então, essa explosão, ela é muito boa, entende? Mas depois, quando para o efeito, o penhasco, a queda é muito brusca também, na mesma velocidade do pico do prazer, entende? Só que a gente não aguenta dor, a gente não aguenta sofrimento, precisa de mais drogas. Então esse ciclo, ele é vicioso e ele é constante, e ele vai se tornando rápido, ao mesmo tempo que isso vai também invertendo no sentido de que o pico, ele é alto, mas o período é muito pouco, e a queda é muito mais profunda depois. Aí vem o sofrimento. Né? Então isso ficou muito claro para mim aos 17, 18 anos, que eu não aguentava mais aquilo. Não estava preenchendo mais o meu vazio, não estava me dando mais sentido. Então eu estava me sentindo realmente, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Completamente desnorteado, completamente perdido, completamente confuso, e eu não estava mais encontrando razão para continuar usando drogas. Só que nesse meio tempo, a minha mãe achou um centro de recuperação em Santos, chamado Cactus. Na época era o Paulo Ramos, né, que estava à frente, e ele dava palestras, né, e a minha mãe me levou numa palestra dele, muito legal, muito bacana, e aí eu comecei a frequentar as instalações do Cactus, né, que é a Casa de Oração São Francisco de Assis, ali na Vila Matias. Um lugar muito bom, muito acolhedor na época, show de bola mesmo. Cara, que legal essa galera, né? Pô, que bacana. E aí eu comecei a participar do grupo de apoio lá na Aparecida, toda segunda-feira às 20 horas. Eu acho que até hoje tem esse grupo de oração. Não sei porque eu não tive mais contato e nem informação sobre isso. Só que daí eu fiquei 1 ano participando desse grupo de oração, falando. Aliás, eu menos falava do que participava. E quando falava, só contava coisa boa também. Entende? Mas, ao mesmo tempo, eu continuei usando. Só que aí chegou no carnaval de 93, né? Eu encontrei o meu fundo de poço, que eu estava usando drogas no meio do mato, ali no morro, e o pessoal foi para o salão, que a gente ia para o Santos ali na época, né? E aí eu fiquei. E nisso eu fiquei ali na brisa, né? Como diz hoje, entende? E uma voz ficou muito claro para mim: não é isso que eu quero para você. E nisso me deu um lampejo de lucidez, entendeu? Eu levantei e fui embora para casa.
mas isso era 5h30 da manhã, mais ou menos. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava fazendo café, entende? E eu entrei muito mal, com fantasia, todo fedido mesmo, sei lá eu como é que eu estava. Entrei no banheiro, tomei meu banho. Quando eu desliguei o chuveiro, eu fui me secar e me olhei no espelho, o meu olho estava pegando fogo, sabe? Um vermelho assim, de sangue pisado mesmo. Eu nunca tinha me visto naquela situação. E aí o que acontece? Eu me assustei com aquilo, fiquei me olhando e aí me veio assim um choque de realidade mesmo, entende? E aí eu estava muito cansado e fui dormir. E aí no final de tarde, a minha mãe e meu pai entram no meu quarto e dizem que queriam conversar comigo, né? Ou eu me mudava ou eu mudava. A frase final foi essa: ou você se muda ou você muda. O que eu fiz? Eu me mudei. Entende? Eu voltei, dormi e entendi no dia seguinte. Fui para a casa de oração, na São Francisco, lá no Cactus, entende? E pedi a minha vaga na comunidade terapêutica que eles têm. E eu fui aceito, né? Tive que lutar por essa vaga, porque a princípio não queriam aceitar. Mas eu tive que lutar, entende? Porque era o que eu queria. Eu queria mudar de vida. Eu não queria mais aquela vida. Eu não queria mais ver a minha imagem do dia anterior. Entendeu? Eu queria um rumo para a minha vida. E eu consegui essa vaga, às custas, porque eu tive que dormir no chão, entendeu? Porque não tinha cama, ou seja, não tinha vaga mesmo, entende? E aí, o que acontece? Nessa minha aceitação, começa a minha vida em busca de uma vida nova, entendeu? E nesse meio tempo, isso foi mais ou menos em março, não, fevereiro, mais ou menos ali início de março, mais ou menos, tá? E o meu tio, um bom tio para mim, só que usuário de drogas também, ele faleceu, né? E fui permitido participar desse velório, do enterro, etc. Quando eu voltei para a casa de oração, nós tínhamos o costume de rezar o terço às 18 horas, né? E aí eu pedi para puxar o terço. Não era o meu dia de puxar, né? Mas aí eu pedi para puxar esse terço. E no final, nós cantamos uma música que ela deixa a luz do céu entrar, né? E aquela música falou comigo, porque ela expressou aquilo que eu sentia. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Então isso falou diretamente comigo, né? Tocou na alma. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar copiosamente, nunca tinha chorado. Nossa, eu não lembro de ter chorado como aquele dia, entende? E nisso, o pessoal, tínhamos o costume de cantar 2, 3 músicas. Naquele dia só foi cantada aquela música, o pessoal ficou em silêncio, saíram, apagaram a luz da capela, e engraçado que eu estava bem, e o sacrário, né, do Santíssimo ficava bem assim, onde é que eu estou aqui, e na parede lateral, sabe? E aí eu estava ali, e eu chorando, e lágrimas ao chão, e aí aquele silêncio, aquele ambiente de escuridão, né? Ali só com a lâmpada do Santíssimo, entendeu? Aí me entra alguém e me cutuca e me dá um lenço, né? E aí quando eu olho, era um surdo mudo, de 12 anos na época, que era insuportável, incluindo para mim, entendeu? Só que foi essa pessoa insuportável que me acolheu nas lágrimas, entendeu? E isso mudou tanto a minha visão com ele, e a minha vida mudou nesse dia, entendeu? Porque daí eu começou a vir na minha mente todo um filme da minha vida, entende? E veio para mim a minha real intenção na vida, que é de ser alguém, de vencer na vida, de ter a minha família, entendeu? E nisso mudou. E aí eu fiquei nesse lugar por 9 meses, cultivei uma amizade com Deus ali, entende? E eu digo, saiu a droga, que era um Deus para mim, para entrar um Deus verdadeiro. Amém. Entende? E nisso, fazem 28 anos que eu não uso mais drogas. Nesses 28 anos, deu vontade de usar drogas? Sim, claro que deu várias vontades.
Assim como eu tenho vontade de comer um sorvete, assim como eu tenho vontade de comer uma lasanha, mas, meu, não quero, não é a hora, entendeu? No domingo eu organizo tudo com a minha família para comer aquela lasanha e eu como aquele sorvete também, mas usar drogas não mais, desde então, entende? E aí fazem 28 anos. E no meio desses 28 anos, eu casei há 24 anos atrás com a Regina e juntos nós temos 5 filhos: o Gabriel, o Rafael, a Vitória, o Miguel e hoje a Maria Clara com 7 anos. Né? Bendito seja Deus, hein? O Miguel vai fazer 18 anos agora, em maio. Né? E assim, a Maria é a única criança. Tá? E eu vou te dizer, a família veio para sacramentar tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Entendeu? Porque nesses desejos de voltar a usar drogas, eu olhei para minha família. Entende? E logicamente busquei em Deus, é claro que eu busquei em Deus. Porque nele eu encontrei Deus, me dá força. Porque eu tenho alguém que olha para mim. Eu tenho alguém que se espelha em mim. E realmente tenho mesmo. Entende? Porque hoje eu estou com um filho de 30 anos, entende? Que está com a sua família, sou avô, entende? Amém. Que Com legal. 46 anos. Não caiu a minha ficha ainda, mas isso é muito legal, cara. Parabéns. Novo, né? Entende? Então. E assim, e o cara tá vivendo tudo isso sem usar drogas. Sim. Entende? Eu tenho um filho de 22 anos, entende? Que o cara é bom pra caramba naquilo que faz. O mais velho também. Todos eles são muito bons naquilo que fazem, buscam qualidades, entende? Porque eles exercitam virtudes. Eu, na minha juventude, eu exercitava vícios. Eles, hoje, na juventude deles, eu pude transmitir isso, com a graça de Deus, é claro, certo? Mas eu pude transmitir valores, eu pude transmitir virtudes, eu pude transmitir sacramento, entende? Para os meus filhos. E isso, por isso que eles são o que são, entende? A minha filha de 20 anos, entende? Ela também está na faculdade, está trabalhando, já conseguiu, de estágio, em menos de um mês, já conseguiu ser uma profissional de ponta dentro da faculdade, dentro da empresa que ela está trabalhando. Porra, não é legal isso? Para mim, é fantástico. Então, ou seja, aí eu vejo a minha história, entende que, pô, é real o que eu vivi. Então, assim, até mesmo nesses últimos meses, né, eu fiquei me questionando em relação a Deus. Entende? Aí entra, eu penso que a grande maturidade, né, nessa via espiritual, nessa via de vida, né? Não questionar a Deus, mas questionar a minha concepção de Deus. Sim. Entende? Então, e eu pude perceber que hoje, verdadeiramente, eu acredito e eu sigo o Deus verdadeiro. E não um Deus que é pregado por homem aqui, homem ali, ou por conta de igreja aqui, igreja ali. Entende? Porque não é isso que responde às minhas perguntas, não é isso que me preenche. O que me preenche é verdadeiramente Deus. E, logicamente, estou na igreja católica, claro, sou católico, entende? A liturgia faz parte da minha vida, é claro que faz parte, ela ajuda a ordenar a minha vida. Porque eu entro na Santa Missa de um jeito, eu saio de outro, eu penso melhor depois, enfim, aí é uma vivência, né, particular minha. Sim. Mas eu digo que a minha família, ela tem grande participação, ela tem grande parcela, entende, de responsabilidade em quem eu sou hoje. Entende? Da mesma forma, o relacionamento com a minha mãe melhorou bastante, é claro que melhorou. O meu pai, antes de falecer, nós batemos um grande papo, entende? Nós acertamos as contas, deixamos tudo pronto para ele partir em paz. E foi assim que aconteceu. Entende? Então, assim, eu só tive ganhos com isso. Né? E quando se fala em moral sacramental, moral cristã, moral familiar, vou te falar com muita tranquilidade, entende? Muito aberto a críticas, tá certo? Norteia a vida das pessoas.
norteia a vida das pessoas. Isso eu afirmo com muita tranquilidade. Entende? Porque nós estudamos na faculdade moral. Se nós estudamos na faculdade moral dentro do mundo acadêmico, é porque essa moral tem um fundo também espiritual religioso. A igreja foi a grande precursora desse assunto. E depois veio os pensadores, entende, dentro da academia, que deram continuidade disso, muitas vezes negando essa raiz, tá certo? Mas a moral, ela faz parte da vida das pessoas. A moral rege a vida das pessoas em todos os tempos, entende? Até mesmo por que nós não roubamos? Porque a gente sabe que é errado. E por que nós sabemos que é errado? Porque nós temos juízo de valor. E quem nos dá essa capacidade de juízo de valor? A moral. E nós aprendemos com os nossos pais isso. Exato. Se pai e mãe não transmitem valores, e esses valores claros, valores que antes de ser transmitido são praticados pelos próprios, então se eu não praticar esses valores na minha vida, eu não tenho força, eu não tenho potência, eu não tenho autoridade e nem influência para transmitir isso para os meus filhos. Entende? Porque moral, ela precisa, antes de mais nada, ser praticada. Exato. Senão eu só vou encher bexiga. Entende? Eu não quero encher bexiga com os meus filhos. Principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Entende? Que existe uma grande inversão de valores. E esse mundo de grande inversão de valores é o grande incentivador do uso de drogas. Sim. Entende? É claro que é vantagem para esse mundo. Não quero ser aqui conspiracionista, tá certo? Mas qual é a nação que se levantou com o usuário de drogas? Não existe no mundo isso. Entende? E aí, o que acontece também? Os usuários de drogas... mas tem gente que... Tem grandes artistas que usam maconha. Tudo bem, deu certo para esses. Que é um nicho muito pequeno, que é um nicho muito pouco. A grande maioria abandona tudo para viver nas ruas. A grande maioria abandona tudo para destruir a família. A grande maioria abandona trabalho. Entende? Então, para viver só em função de drogas. Então, é um assunto muito importante, muito interessante. Entende? E eu passei por tudo isso. Conheci muita gente com tudo isso. Até mesmo o ano passado eu estive no Morro da Nova Sintra, porque eu tenho família ali, né? E eu encontrei amigos de antigamente. Só 2 ou 3 continuam usando droga. Os demais ou morreu ou abandonou para ser família. Que bom. Entende? Então, assim, drogas realmente não levam a lugar nenhum. Não dão sentido de vida. Entende? Não dão sentido de vida. Então, é basicamente isso. Tá certo? E Anderson, nós agradecemos muito, viu? Porque na sua fala nós conseguimos ver e sentir esse amor e essa importância também da família, né? O papel da família, o papel também de Deus, de uma espiritualidade, diante de todo esse percurso, esse caminho que você, né, passou, nós vemos também esse crescimento, né? Interessante quando você fala a respeito da preocupação de dar um exemplo, de dar um testemunho para os filhos, né? Sim. Essa preocupação é uma responsabilidade paterna, né? Um pai, ele não começa a pensar somente em si, né? No fechado, no egoísmo, nos seus próprios desejos. Mas um pai, ele começa a pensar nos seus filhos, o que eles vão pensar, o que eles estão precisando, né? A necessidade do filho vem à frente da necessidade de um pai. Então, eu e o Wilson agradecemos de verdade a sua colaboração. Pode ter certeza que será de grande valia para a nossa sala, viu? Para a nossa turma, que com a graça de Deus nós iremos apresentar na semana que vem. Ótimo. E mais uma vez, Felipe e Wilson, eu agradeço essa oportunidade, entendeu? E sucesso para vocês nesse trabalho, tá certo? E amém. Deus abençoe aí a vocação de vocês, tá certo? Nessa caminhada rumo ao sacerdócio, tá bom? Muito obrigado amém.
me coloco à disposição, tá bom? Conte com as nossas orações e amizade, viu? Muito obrigado, conte com a minha também. Agradeço, viu? Um grande Anderson? abraço. Um abraço, Anderson. fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.